E agora vamos falar sobre os cuidados com os contratos. Na hora de você fechar um negócio, todo cuidado é pouco. Vamos falar de locação, vamos falar de condomínio e de outros assuntos mais que interessam a você. Do nosso lado, o doutor Gilberto Notário Ligeiro. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Neuza. Uma satisfação estar aqui com você. Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, quanto ao primeiro tema, ao contratar, as pessoas devem tomar muito cuidado com as cláusulas contratuais, ler com bastante calma, tranquilidade os contratos. Existem várias espécies de contratos, Neuza, mas hoje em dia é comum nós nos depararmos com os chamados contratos de adesão. São aqueles contratos que já vêm previamente impressos, as cláusulas definidas, pré-definidas, né, como nós falamos. Esses contratos, normalmente nós não discutimos, assinamos. Então imagine você assinar um contrato sem ler, e a cláusula está previamente impressa. Então nós devemos ter um cuidado muito especial com a leitura, saber quais são efetivamente as obrigações que nós estamos assumindo, multas, no caso de descumprimento desse contrato, quais são efetivamente as nossas obrigações, os nossos deveres, e por outro lado, quais são as obrigações e os deveres da outra parte. Então é importante que a leitura atenta dessas cláusulas é fundamental para um bom contrato, para a gente não ter problema. Né? Então aí nós tomamos como exemplo um contrato de plano de saúde, que é um contrato de adesão, um contrato de telefonia, que hoje as empresas de telefonia são muito questionadas, seja em sede de PROCON, seja em outras, na própria justiça, porque falta leitura, a gente não se inteira. Então é muito importante que todas as espécies de contratos, seja desde um simples contrato de compra e venda de um bem, de um pequeno bem, até grandes bens imóveis, que esses contratos sejam bem feitos, bem produzidos. E aí é importante sempre, especialmente nos contratos de grande monta, imóveis, e mesmo móveis de grande monta, vale a pena sim, por que não, consultar pessoas especializadas, advogados, que podem dar um suporte, ajudar a interpretar uma cláusula, entender se há dúvida. Existiu dúvida, não assina. Vamos tirar essa dúvida para depois, então, aí sim assinar com tranquilidade para não ter problema, para não ter dor de cabeça. E falando em contratos, condomínios, de repente é um bafafá danado, as pessoas dizem que não assinaram, assinaram sem ler. Como é um grupo muito grande de pessoas, tem que ter muito cuidado, não, doutor? Muito cuidado. Nós temos, aqui em Presidente Prudente, uma realidade bastante interessante. Nós temos os chamados loteamentos fechados, que impropriamente chamamos de condomínios, e nós temos os condomínios propriamente ditos de prédios, de apartamentos. O que acontece nesses casos? As pessoas precisam, os moradores, tanto num caso quanto no outro, eles são responsáveis pela manutenção. E, mais do que isso, eles convivem muito próximos, então os conflitos de vizinhança são muito presentes, ocorrem com muita frequência. Então, duas coisas: a manutenção, que normalmente é cara, e que as pessoas, os moradores, precisam ter consciência, saber que estão assumindo ao resolver, ou tomar a decisão, vou morar em um prédio de apartamentos, ou eu vou adquirir um lote, uma casa num condomínio fechado. Primeira coisa, está assumindo a responsabilidade do pagamento de uma taxa, né, impropriamente também chamada de taxa, ou enfim, um rateio de despesas, tanto no loteamento fechado, quanto no condomínio propriamente dito. Então essa é uma responsabilidade. E é bom fazer conta, porque é uma responsabilidade que se assume. Num segundo momento, o sujeito que resolve e que toma a decisão de morar num prédio de apartamentos,
num condomínio, num loteamento fechado, ele também assume essa responsabilidade para com as outras pessoas, dos seus vizinhos. Então, barulhos excessivos, os pequenos ou grandes animais, né, que sempre dão problema. Enfim, a convivência é diferente. A convivência, há um código, há uma convenção a ser observada, há uma assembleia que sempre vai ser ouvida, que vai dar determinações. Então, isso é muito importante que aquelas pessoas, para fechar, aquelas pessoas que vão tomar a decisão, que também procurem saber o que diz a convenção condominial, o que diz o estatuto de moradores daquele loteamento, para que percebam, saibam, tenham ciência de que eles vão aderir a isso. Exatamente, e também lembrando que não pode ter muito barulho nos prédios. A pessoa que vai morar, digamos, em conjunto, né? Porque na realidade são vários vizinhos, um pertinho do outro. Quer dizer, você não pode fazer muito barulho porque quem está no andar acima ou abaixo, principalmente abaixo, a pessoa vai se sentir incomodada. Então já tem que saber que não tem tanta privacidade assim, né, doutor? Não, porque há a parede meia é parede meia mesmo, ou seja, há uma maior responsabilidade, especialmente quanto ao direito de vizinhança, quanto à necessidade de observar o uso normal, né, evitando-se assim maiores conflitos. Doutor, foi um prazer tê-lo conosco e qualquer dúvida... Pode contar com a gente está à disposição sempre. Qualquer dúvida, qualquer problema que a pessoa tiver em se tratando de direito, quando vai contratar, quando vai fazer qualquer negócio que envolva realmente a vida, às vezes o interesse, a pessoa poupou a vida inteira, pretende adquirir um veículo, pretende adquirir uma casa, um imóvel. Então, procure um advogado, procure uma pessoa especializada que possa dar o amparo necessário para evitar maiores dissabores.